Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acesse metime.com.br. O tema do episódio de hoje é saúde mental e propósito no trabalho. Esse é um episódio muito especial, talvez um dos mais aguardados pelo carinho que vocês, que a audiência tem com esse tema. Setembro é o mês de valorização à vida, o Setembro Amarelo. É normalmente um mês onde a gente reflete sobre o nosso trabalho em um episódio especial só sobre saúde mental. A gente já fez esse episódio 2 anos atrás, a gente vai deixar o link aqui de 2019 e 2020. E você está acostumado no Cast for Closers com conteúdos educacionais, cheios de tática, e esse é um break, esse é um tempo, é um respiro para o seu dia a dia. E a intenção dele é ser inspiracional, é ser reflexivo e te conduzir a uma reflexão sobre saúde mental e propósito no trabalho. Para falar sobre isso, a gente trouxe a Rafaela Bartox. Ela é analista de saúde, ela é psicóloga de formação. Temos uma amiga em comum que viabilizou essa conexão e o episódio. Natália Rocha, nosso muito obrigado por viabilizar esse episódio. E a Rafaela desenvolve um trabalho dentro de uma corporação, grande corporação de energia, sobre saúde mental, relacionado à saúde mental. Nada melhor do que trazê-la para falar sobre esse tema relacionado a propósito no trabalho. Rafa, seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio aqui, tua primeira gravação conosco. Fique à vontade para se apresentar, para dar um abraço na audiência. Obrigada, Diego. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre esse assunto que até a gente pode falar que está na moda, né? Uhum, Falar sobre saúde mental e que bom que chegou esse momento, né? No mundo, na vida. Acho que a gente está falando, quem sabe aí para um público jovem, né? Que a gente sim, não aprendeu isso na escola, né? E a gente hoje precisa correr atrás de falar sobre isso, dar espaço para esse lugar que é de todos nós, né, de ter saúde mental. Então, se fala muito, é muito comum a gente falar sobre saúde física, sobre tudo que acontece, uma doença, e aí falar sobre saúde mental ainda é um paradigma, né. Então, e principalmente quando a gente fala da nossa vida corporativa, né, a nossa vida de rotina de trabalho, trazer esse lugar de saúde mental, ainda mais quando a gente fala de propósito, que é um assunto que permeia um pouco da fantasia, é um prazer então estar aqui e ter esse espaço de trocar um pouco contigo, porque é sempre uma troca, né, com Diego? certeza. Sempre uma troca, então trocar um pouco sobre isso, né? Também aprendo toda vez que falo e assim a gente vai seguindo. Então é um prazer, muito obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Sempre brinco com alguns amigos, enquanto a gente reflete isso, sobre isso, que a gente não tem aula de inteligência emocional na escola. A gente não aprende a lidar com emoções na escola, com ansiedade. A gente aprende matemática. E a É. gente, né, cai no mercado de trabalho e vem aqui, como missão agora, discutir um pouquinho sobre isso. Rafa, quero começar com uma pergunta difícil, talvez tenha até sido já questionada sobre ou a respeito, que sobre a busca por encontrar esse propósito. Se ela é sem fim, ou como ter a sensação de que esse propósito foi encontrado ou que estamos perto dele? Legal. Uma pergunta bem desafiadora, Diego, porque eu também, assim, do meu ponto de vista e da minha história, né, também me pergunto sobre isso, também faço esses questionamentos, então Uhum. não tenho todas as respostas, né? E quem sou eu para responder sobre propósito, né? Sou só um ser humano no mundo, né? Mas vamos lá. Então, do pouco que eu já vivi, experienciei aqui, eu acho que quando a gente fala sobre buscas de ser sem fim, né, a busca é sem fim do propósito, eu acho que não é sem fim, né. Eu acredito que a gente tem uma disponibilidade para encontrar uma filosofia, né, que é aquilo que a gente acredita, que a gente vive, mas a gente precisa se observar para isso, né. A gente precisa Sim, ter momentos e espaços nossos individuais que a gente perceba como é que a gente quer seguir, né, pensando como sujeito no mundo, né. Então, assim, não é uma busca sem fim, mas eu acredito que a gente caminha junto com ele durante toda a vida, né. sim. Então é um caminhar junto com o propósito, né. E ele é mutável, né, o tempo todo.
porque a gente é mutável. A gente pode colocar o nosso propósito no mundo do jeito que a gente imagina e entende que é mais saudável pra gente. Então Perfeito. eu imagino o propósito como uma mandala, né, imagine uma mandala colorida, né, e aí você vai dando as cores para as cores e o jeito que tu quer colocar ele no mundo, né. Então o propósito eu acredito que se eu pudesse dar um desenho para ele, eu colocaria como uma grande mandala. Né, e eu vou pintar essa mandala do jeito que eu entendo que é mais saudável, que é mais, adequado para o estilo de vida que eu quero levar, né. Uhum. E vou assumir com isso as minhas responsabilidades e vou assumir com isso os pesos ou as felicidades que ele me trouxer, né. Sim. Eu acho que tu mencionou um ponto sobre autoconhecimento que é importantíssimo. Eu sempre brinco que saber o que tu não gosta já é um ótimo primeiro passo. Porque às Sim. vezes é difícil encontrar o que você ama fazer e conectar isso ao trabalho, ou seja, encontrar um propósito naquilo, mas saber o que não gosta é incrível. Olhando para trás, Rafa, a gente não é tão novo assim, eu especialmente. 10 anos atrás, eu estava trabalhando numa multinacional com geladeiras, tá? Legal. Eu peguei R$ 5.000 das minhas economias, me juntei a três doidos e a gente começou uma empresa, tá? Não tinha nenhuma das respostas, a gente sabia que a estatística estava jogando contra a gente exatamente porque as primeiras empresas, normalmente, a primeira empresa de um empreendedor vai por água abaixo. A ideia não é tão boa, a pessoa não está tão pronta para tocar. E essa. Por que eu estou trazendo essa história? Colocar algo em movimento, para mim, fez muito sentido e talvez para a audiência faça. Se tu ainda não descobriu, começa com uma lista do que não gosta de fazer Uhum. e a melhor pista que você tiver sobre o que você gosta de fazer, o que parece um propósito de vida, coloca algo em movimento na direção dessa coisa. Para mim foi colocar R$ 5.000 e me juntar a três doidos fora do horário de expediente para ver se aquilo dava em algum lugar. Duas empresas depois, um dos dois continua meu sócio, o Diego, e outro Diego aqui. E hoje a gente tem muito mais clareza de como somos melhores e o que entregamos para a sociedade, sabe? Mas naquela época a gente não tinha nenhuma. Então, um primeiro palpite e algo em movimento. Para mim funcionou demais e paciência, tá? Paciência porque o Legal. resultado, a história, tudo vai ser construído e a gente como ser humano tem uma sensação, um costume de autopunição, um autoflagelamento por não, eu preciso encontrar uma ansiedade muito grande. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. E eu acho que esse contentamento, essa busca de, cara, eu vou colocar algo em movimento e vou ser feliz com o que eu tenho hoje, É. essa paciência, Legal. né? E eu queria já vou pegar esse gancho então da tua fala aqui, quando tu fala sobre colocar algo em movimento, né. Boa. Então e aí isso tem muito a ver com autoconhecimento, né. E aí pode não ser, uma empresa, né, abrir uma Isso, empresa e isso. colocar R$ 5.000. E aí pode não ser, trabalhar numa empresa de carteira assinada, e aí pode não ser então o propósito ele é um pouco além, né, da questão do trabalho, né. Perfeito. Então é colocar algo em movimento, quando a gente fala sobre isso, traz o lugar da tua essência, né, do que assim, tem um monte, né, tem uma caixinha de muitas coisas aí dentro, né. Tem Sim, todos os teus valores, todas as tuas crenças, tudo que tu, aprendeu e cresceu ouvindo e tem como história, né. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é justamente abrir esse lugar, né, o espaço de legal. olhar para a tua essência, entender quem que movimento que é esse, né, e que cor que ele tem, qual é o nome dele, né. E aí a Uhum, gente está falando de um propósito, né, qual é a essência ou qual é o movimento ou a cor que eu quero colocar no mundo, né. E aí boa. depois a gente pode colocar isso no lugar do trabalho, da meta, dos objetivos, né. Não sei se fez sentido aí, Diego, com a tua Total. história. E que bom que tu é uma pessoa privilegiada, né, que consegue colocar então o teu propósito, em movimento ao trabalho que gera uma renda, né. Sim, sim. Eu tenho certeza que isso é uma regra. Não é uma regra, é um privilégio. E sou muito grato a isso, tá? Por conseguir hoje juntar a missão. Exemplo, isso aqui, esse conteúdo era um trabalho. Era um desafio que meu sócio me propôs. E hoje ele é um meio de ajudar empresas. Então, para mim, tem um propósito e
e algo voluntário nele, genuíno de ajudar, sabe? Então, eu tenho certeza que isso aqui é um privilégio. Rafa, Legal. a gente frequentemente desvincula propósito, tu comentou um pouquinho na resposta anterior, propósito de vida com trabalho. Tu mencionou também forma de expressão, colocar algo no mundo. Comenta um pouquinho por que a gente costuma fazer essa desvinculação, né, que tu comentou, e por que tu acha que isso acontece? Então quando penso sobre isso, né, a gente fala de vincular ou desvincular, né, e aí eu acho que tem essas questões do privilégio, tem as pessoas que ainda não entenderam quais são os seus propósitos, então tem que fazer uma busca de autoconhecimento, uma busca de si, né, porque é possível, todo mundo pode Uhum, descobrir, né, o seu propósito e falar sobre ele, colocar ele em movimento no mundo, né. Mas quando a gente fala sobre vincular ele ao trabalho, existem muitas fantasias, muitas crenças, né, de que ele tem que ser bonito, de que ele não pode ser cansativo, ele não pode ser estressante, ele não pode ser ansioso, né. Então, sim. a gente começa a criar fantasias e mundos que vão contra até o nosso processo corporal, físico, fisiológico, né. E aí daí que a gente começa a entrar nessa questão da saúde mental, né, porque como a gente coloca num lugar muito que tem que ser muito bonito, né, assim, eu assistia Ursinhos Carinhosos no meu tempo, no tempo de criança, né, Uhum. então sempre o bem sempre vencia o mal, né, e eu acho que sim, é possível, né, que o bem sempre vença o mal, tomara que isso siga acontecendo, mas tem um monte de histórias no meio disso, né, e aí não tem como, viver naquela fantasia, daquele desenho, daquele jeito, porque o meu trabalho, por mais que eu consiga exercer o meu propósito dentro dessa rotina, existe uma rotina, né, existem outras Sim. pessoas também, existem outras situações que são os fatores estressantes, né. E aí quando a gente fala de estresse, estresse é algo que é sempre de fora para dentro, então são coisas que nos impactam de fora, né, o ambiente que me impacta, e que gera alguma reação dentro do meu corpo, e aí vai se tornando fisiológico, vai se tornando psicológico. Então são fatores estressantes externos que atingem o meu interno, né. Uhum. Então quando a gente fala de fatores estressantes, sempre é do externo para o interno, né. E aí, para mim, essa questão do vínculo com o propósito, é justamente a gente tomar cuidado para que exista um pensamento saudável sobre que o propósito também tem a ver com trabalhar muito, né, ou Sim. ter períodos de estresse maior, de mais trabalho, para depois ter ganhos de rotina, assim, de ter um tempo para si, né. Então eu acredito, Diego, quando tu teve a tua história, que tu começou a tua história de vida aí com o teu propósito, que tu colocou ele em movimento, teve um período que tu trabalhou muito, provavelmente, Meu. né, que teve uma rotina mais pesada. Então isso não significa que o propósito ele vai ser tão bonito que eu vou não sei, eu vou trabalhar 4 horas e vou ser milionário, né. Sim, 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 sim. Então a gente vincula um pouco com isso, assim, com uma fantasia de que o propósito tem que ser algo que nunca vai me estressar. Não tenho estresse nenhum se eu tenho propósito na vida, né. Não sei se fez sentido aí. Adorei esse ponto e tu fez uma colocação excelente. Pessoal, empreender para mim era um propósito, mas ser empreendedor, tu assina vários cheques. Eventualmente tu vai ter que demitir uma ou mais pessoas se o seu negócio andar de lado. Tem dias feios, muito feios como empreendedor, mas a sensação de que eu estava entregando um cada vez melhor para o mundo, para mim era o que me fazia continuar. E tem muitos dias estressantes. Ótima colocação. Falando em estresse, existem pessoas que convivem bem, Rafa, com não ter a certeza sobre o propósito. E tem outras que são muito mais impacientes com essa busca. Isso gera ansiedade. Como lidar com essa ansiedade gerada pela falta de propósito, digamos assim, ou por não ter encontrado ainda? Uhum. E aí, bom, a gente agora está falando sobre, um ambiente
quase que impossível, né. Eu acho que hoje Sim, a gente não consegue falar que tem alguém no mundo que não é ansioso ou não tenha um processo de ansiedade, né. A questão toda é a gente entender o quanto a ansiedade ela é destrutiva para minha vida, o quanto eu consigo ter uma rotina saudável ou não, né. Então isso também é falar de saúde mental, né. Entender de novo voltar lá naquela palavrinha do autoconhecimento, né. Entender o sim, quanto essa ansiedade ela é preventiva para algumas questões da minha rotina ou ela é destrutiva e eu não consigo completar uma reunião, eu não consigo completar um pensamento. Então, o quanto a ansiedade e o tamanho, né, dessa sim. ansiedade gera coisas destrutivas, então eu não consigo ter uma rotina de café da manhã com a minha família antes de ir para o trabalho, quanto eu não consigo porque eu já estou ansioso, já estou pensando no que vai acontecer até meio-dia, né, ou o que vai acontecer até o final da tarde, ou o que vai acontecer até o final do mês, né. E aí acho que tu tocou nessa questão, assim, da ansiedade com um propósito, Uhum. né. Como que eu consigo eh, ter um autoconhecimento e como eu consigo me observar, para reduzir esse impacto da ansiedade, né, porque eventualmente a gente vai ter picos de ansiedade, né, Sim. nós vamos ter dias mais difíceis, dias mais fáceis. Para os dias mais difíceis, como eu consigo encontrar um jeito de equilibrar para não ter, assim, uma comunicação ruidosa com a minha família ou com meus colegas de trabalho, né. Então, Uhum. assim, de novo, aqui acho que minha primeira vez que talvez eu fale isso aqui no podcast, é importante a gente se observar, é importante a gente perceber como é o nosso jeito de lidar com a nossa ansiedade, né. Então como é que eu coloco ela na minha rotina, né. E para isso é importante aqui, como psicóloga, né, preciso trazer a questão de fazer terapia, inclusive de ter outros tipos de terapia e de autoobservação. Então, a meditação, Massa. se exercitar, né, fazer exercício físico, ter momentos de concentração em si. Então, essas reflexões te ajudam a saber sobre propósito, né, e como você falou Sim, antes sim. sobre uma lista, né, fazer uma lista do que eu não gosto. Faça uma lista também do que você gosta e do que você consegue refletir nos momentos de autoobservação. Então fazer essa lista de autoobservação também é importante para encontrar o propósito, e para perceber aonde a ansiedade está, sendo destrutiva na rotina, né. Perfeito. E eu adorei a analogia de onde a ansiedade está sendo destrutiva e onde ela te move na direção de encontrar realmente o que você gosta. Eu acho que canalizar, saber reconhecer, ouvir seu corpo, entender sinais de que ela está sendo destrutiva ou que ela está sendo catalisadora de um avanço, de uma evolução pessoal, é fundamental. Adorei esse ponto, Rafa. É, eu quero trazer um ponto aqui, um próximo, que é a vida financeira. Uma característica do vendedor é que ele nunca sabe quanto vai receber, quanto exatamente ao final do mês devido às comissões. E como tu disse, a vida é estressante, existem boletos a serem pagos no final do mês. Então, como é que eu lido com a ideia de que essa pressão financeira gera um conflito com o propósito? Tá, acho que quando a gente fala sobre isso, né, a gente volta lá naquele ponto de que o trabalho, precisa ser fantasioso e bonito, né, Uhum, e uhum. ele precisa dar conta do meu propósito, né. Sim, Então, acho que uma das questões que eu trago como reflexão aqui é, de novo, perceber o quanto as escolhas que eu faço elas estão relacionadas à minha essência, né, o quanto eu dou conta daquela rotina, né. E aí quando eu penso nisso, assim, Diego, eu também trago um pouco sobre não só a ansiedade, né, mas o quanto é cansativo, o quanto a gente está falando que existem outras doenças que levam
a um cansaço extremo, né. Então, essa preocupação de pagar os boletos também tem a ver com o quanto eu estou contente com esse movimento que eu estou colocando no mundo, né. O que que eu tô sobre acreditar naquilo que eu estou fazendo, né. Então, gosto disso realmente, o quanto isso me deixa mais ok comigo e com a minha relação comigo, né, os estar saudável fazendo isso ou não. Então são perguntas importantes que a gente precisa fazer no dia a dia, né, porque quando a Sim. gente fala, de abordar em setembro amarelo, de abordar burnout, né, o que que é o burnout? É a exaustão, né, e o que que é a depressão, né, é estar deprimido com aquilo que eu faço, né, com a minha rotina ou por N questões que podem acontecer, né, não posso aqui ser diretiva, né, a gente está falando de Uhum. questões gerais. Mas esse cuidado, né, do quanto eu preciso observar que quanto as minhas metas, elas são cabíveis para aquilo que eu dou conta de fazer, ou daquilo que eu acredito, né. Porque justamente esse movimento de acreditar naquilo que eu estou vendendo, por exemplo, a gente está falando aqui dos vendedores, né, Sim. então de pessoas que acreditam no seu produto. Então, de alguma forma, se eu acredito nesse produto, eu tenho, um pensamento positivo sobre isso. Essa percepção de colocar esse movimento no mundo, está realmente de encontro com aquilo que é a minha essência, né. Então essa para mim é um pouco dessa reflexão, assim, que a gente precisa fazer, né, para justamente equilibrar essa questão do boleto. Porque quando a gente tem uma organização sobre o sentir, sobre aquilo que você sente de você, Uhum. você também tem uma certa organização sobre justamente os boletos, as cobranças, né. E aí trago um ponto importante aqui também, né, Diego, sobre negociar as suas questões, né, os seus espaços. Eu percebo bastante no dia a dia que as pessoas têm uma dificuldade de negociar o quanto as metas, o quanto elas dão conta das coisas, o quanto elas conseguem. A gente está num movimento de mundo que a gente quer ser sucesso o tempo todo, que a gente tem uma pressão social de Exato. felicidade, né, de Uhum. que, de aquela a lojinha do Instagram, né. Então, essa isso está vinculado se realmente com o meu propósito, é isso que eu quero? Como é, né, pensar sobre isso? Como é viver também situações negativas, tá. Então, existem vínculos importantes para a gente fazer aqui, que não podem estar desvinculados ao propósito, né. Legal. Não sei se eu me estendi aqui, mas acho que é importante Não, trazer essa. ótimas observações. Eu já conversei com mais de uma pessoa, tá? Amigos, pessoas próximas, que tem seus 150, 200 mil seguidores no Instagram, Rafa. E existe algo por trás que é a pressão por soltar vídeos, a pressão por atender, a pressão por. Sabe? E são questões relevantes que a gente está trazendo aqui sobre o quanto o mundo exige que a gente entregue, performe, etc. O quanto Uhum, está conectado conosco e o quanto a gente tem ainda de limite no tanque para falar, beleza, eu vou seguir isso aqui é o que está trazendo, né? Consigo deixar o meu coração em casa e ir trabalhar. Preciso uhum. pagar as minhas obrigações, claro, mas continuo me dedicando a encontrar um propósito maior no trabalho. Rafa, eu quero encerrar esse episódio com uma pergunta que é a gente cresceu com a frase de que o destino não é o mais importante, sim o caminho. E, claro, essa frase, para quem não descobriu ainda o propósito, pode gerar angústia, mais angústia do que conforto. Ao menos é a sensação que me dava, tá? Como conciliar a busca pelo propósito aproveitando o caminho, uma vez que esse caminho tem bastante dificuldade?
Como conciliar a busca pelo propósito aproveitando o caminho? Eu te diria, Diego, que todos nós somos impactados por essas muitas fantasias, inclusive essas Sim, frases, né? sim, aham. E E daí são a elas provocação. e daí são elas que às vezes eu fico pensando que nos tiram da concentração de ser, né, do aqui e agora. Assim, eu acho que o que eu vou falar aqui não é nada novo e todo mundo escuta todos os dias e vê todos os dias em rede social, assim, mas acho que o que eu quero falar é que é possível a gente ter, momentos em que a gente para e se observa. Então parar e se observar, seja na terapia, seja na meditação, assim, eu meu voto aqui é que todo mundo faça terapia, assim como todo mundo precisa, se exercitar e fazer uma caminhada e, né, Uhum. e tomar café da manhã, é importante ir à terapia, ter um espaço de fala e ter um espaço de autoescuta. Não sei se estou inventando esse Perfeito. termo aqui, mas se perceber. Então, acho que a grande questão é perceber, se perceber para perceber o caminho. Senão, talvez a gente nem tá percebendo o caminho, né? Acho que posso terminar falando isso, assim. Sensacional. Rafa, eu queria te agradecer, primeiro pelo empenho, pelo preparo na gravação, por topar essa missão de trazer aqui. Não é um cenário confortável para ti, tu estava mencionando, mas trazer essa reflexão aqui. Como eu disse, é um privilégio poder trazer isso para a audiência, essa reflexão. Uma vez ao ano, pelo menos, a gente parar e falar sobre saúde mental no trabalho. Tu quer deixar um LinkedIn, um contato para as pessoas que queiram trocar, te conhecer, conhecer teu trabalho, enfim. Fica à vontade, esse é um espaço para tu dar um abraço na audiência, enfim. Legal. Acho que te agradecer, Diego. Muito obrigada assim, pelo momento, né, de reflexão. Uhum, Acho que é um uhum. momento rápido de Imagina. reflexão, mas ele é bem profundo, né? A gente trazer um pouco do dia a dia e das angústias do que a gente escuta na corporação é importante. Então, obrigada por isso. Dizer para o pessoal que não desistam de buscar autoconhecimento, de ter os seus momentos de reflexão. Podem me seguir, sim, no Instagram, né? Tem @Rafaela Bartox, mas hoje as minhas redes sociais elas são ainda tímidas, né? Claro. Hoje a gente tem um trabalho grande dentro da corporação, assim, que eu busco e ele é um pouco mais silencioso, Legal. um movimento do bem silencioso. Acho que nivelando a expectativa que o pessoal não vai encontrar conteúdo diário sobre saúde mental, tá tranquilo. Não. É só para manter a conexão e saber a quem de repente recorrer ou, enfim, pedir uma indicação de terapias Com que você certeza, isso indica, com né? Acho certeza que isso estou super disposta é e válido. disponível. Mais uma vez, Rafa, muito obrigado. E para você que ouviu esse episódio até agora conosco, o nosso obrigado, o nosso abraço e até a próxima. Obrigada.